Muito bem, meu nome é Caio, bem-vindo a mais um vídeo, vou ser bem breve aqui, bem rápido. Nesse canal aqui eu passo muitas dicas de edição de fotos, porém, para você ilustrador, é importantíssimo você se atentar a isso aqui, ó. Observe essa ilustração aqui. Você olhando inicialmente, ok, beleza? Porém, desenhos, querendo ou não, são imagens, da mesma forma que fotografias, e merecem um refino, tá? Na hora aí da sua finalização. Então, fazendo esses processos que eu mostro aqui, várias técnicas, né, durante as aulas de edição, observe isso aqui aplicado numa ilustração. Olha a diferença. O antes e depois da edição. Lógico, tiveram alguns retoques, né? Melhorei um pouco a saturação do dedo dela ali, que estava muito forte, mais brilho nas pedras, mas observa, por exemplo, a coloração ali do fundo, fica mais coerente a ilustração. Esse outro exemplo aqui, que a gente tem o antes de eu fazer a edição, ó, depois com alguns ajustes. Lógico, tem alguns retoques, né? Igual eu mexi ali no revólver da bota, mexi no dedo, que eu fiz uns retoques aqui no revólver aqui e ele acabou sumindo. Mas enfim, observa a questão das cores, ó. Olha só, leve ajuste na pose, os brilhos aqui, ó. Então esses ajustes de colorização têm um peso gigantesco. Então, por exemplo, tem essa ilustração aqui, vamos fazer a aplicação, né, a demonstração de algumas coisas que você pode fazer na hora aí da finalização. A primeira coisa que eu recomendaria seria o seguinte: faz um ajuste de valores. Como assim um ajuste de valores? Você pode transformar aqui a sua imagem em preto e branco. Pode fazer o seguinte, ó. Clica aqui nesse íconezinho dessa bolinha aqui embaixo e cria uma solid color lá no topo de tudo. Coloca aqui com 50% de brilho, dá um OK e troca esse modo para color. Dessa forma você vai ver uma transição, né, as gradações tonais aqui somente dos valores, os brilhos e as sombras da sua imagem de forma bem fiel. Fazendo isso, tira o zoom, então observa ela mais de longe. E aí o que você vai fazer? Você vai ter uma noção dela em preto e branco, tá? De como é que estão em tons de cinza, aliás, de como que estão fazendo, né? Como que está comportando essas luzes e essas sombras. O que a gente vai fazer? Clica aqui de novo, você vai criar um ajuste de curvas. Vai ficar aqui no meio, aqui embaixo, no topo da ilustração, embaixo dessa camada. E isso aqui, você vai pegar essa mãozinha, chega aqui na sua ilustração e ajusta. Joga para cima, joga para baixo, vem nas áreas de sombra, joga para baixo, vai nas áreas de luz, até que você vê que dá um contraste legal. E você vai observar que algumas partes estão com um contraste sumindo, ó. Tá ruim, certo? E aí o que você vai fazer? Você vai utilizar os retoques e fazer alguns ajustes nessas regiões. Então, por exemplo, fiz essa aqui de curvas, vou fazer um aqui de brilho e contraste, vou adicionar um pouco de contraste, por exemplo. Ó, vou voltar aqui no de curvas, vou puxar esse aqui um pouquinho para cima, você pode fazer outra. Isso aqui é edição, tá? Vou criar outro de curvas, vou puxar esse aqui um pouco para cima, para os pretos não ficar tão chapados. Então, por exemplo, aqui nessa edição, eu tenho antes e depois, mas alterou muita cor, certo? Então, técnicas que a gente pode fazer para manter mais a cor do original. Isso aqui são as minhas camadas de edição. Isso aqui, com certeza, alterou muito nessas camadas, nessas duas de curvas. Você pode clicar aqui nessas de curvas e trocar para Luminosity, que ele só vai fazer uma alteração de brilho e não de cor. Um exemplo, né? Se você tiver achado forte, vem aqui e tira a opacidade para restaurar um pouco da original. Já melhorou bastante o balanço ali da sua ilustração. Beleza, mais coisas que você pode fazer. Ah, vou ficar com essa de camada aqui? Não, você pode ir mesclando, por exemplo. Eu tenho aqui minha original, certo? Eu gosto de trabalhar assim que fica mais organizado. Vou duplicar ela aqui, tem a cópia dela aqui, e você pode mesclar, ó. Ou você pode agrupar. Para agrupar, seleciona todas, segura na primeira, clica lá na última, Ctrl G, agrupou, tá vendo? E se você quiser mesclar, você clica com o botão direito, mesclar camadas. Só que agora você não pode editar mais, né? Tá mesclado. Mas enfim. Outras coisas que você pode fazer. Iluminação adicional. Por exemplo, vou criar uma nova camada e vou colocar aqui, por exemplo, um tom de amarelo, assim, bem clarinho. Um bom branco mesmo. Agora eu vou criar uma esfera maior aqui. De onde que tá vindo a luz? Do canto superior esquerdo, né? Então, o que eu vou fazer? Vou adicionar um ponto de luz bem grandão assim, ó, em outra camada. Observe que eu estou em outra camada. Posso tirar a opacidade do pincel. São exemplos, tá? Tem diversas coisas que você pode fazer. Isso que eu estou dando exemplos. E vou jogar aqui, por exemplo, como soft light. Você pode jogar como screen, pode jogar como overlay, jogar como soft light. Ó, ele criou uma luzinha ali para mim, naquele canto. Ah, achei muito forte. Tira um pouquinho a opacidade ou preenchimento. Testa para ver qual que fica melhor. Luzes adicionais na personagem. Posso criar uma outra camada, mesma coisa. Pode colocar aqui como color dot, se você quiser.
pega algum tom da personagem, por exemplo, vamos supor que eu quero adicionar uma luz mais laranja, né? Diminui o pincel. E vem aqui nas bordas da personagem, deixa a sua opacidade mais baixa. E faz uma luz lateral, assim, ó. Tem color dodge lá, ó. Faz uma luz para dar mais contraste. Melhora essa luz no pescoço, realça algumas partes aqui dentro. Então tudo isso aí faz parte. Quer adicionar mais? Deixa a opacidade mais baixa para ter uma segurança maior. E passa assim. Então olha só a diferença, tá vendo? Outras coisas que você pode adicionar. Se aqui, se quiser, eu vou mesclar tudo. Eu vou fazendo e vou mesclando. Então outras coisas, mais recursos. Por exemplo, você pode utilizar recursos de edição de Selective Color. Tá? Então você vai clicar aqui, vou deletar essa layer. Você pode clicar aqui nesse íconezinho Selective Color. E aí com o Selective Color, a gente pode trabalhar com os canais individualmente. Então, por exemplo, eu tenho só os canais de vermelho. Eu posso adicionar ciano nos vermelhos, eu não quero. Porque eu estou arrebentando o vermelho nessa imagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouco dos cianos dos vermelhos para ela ficar com a pele mais quentinha. Então, por exemplo, magenta, eu posso adicionar mais ou tirar. Então por aqui você tem um ajuste, um controle das cores. Então você pode fazer o teste. Se você estiver com dúvida, abre cada um, arrasta para a direita, arrasta para a esquerda e vê o resultado, ó, os pretos. Isso aqui eu estou trabalhando nos vermelhos. Então, por exemplo, se eu quero alterar o tom do céu, o azul, eu venho aqui no azul, ó, nos cianos e nos azuis, e eu vou trabalhar com esses dois. Então, por exemplo, quero o ciano mais ciano, ou o ciano menos ciano. Ó, se eu tiro o ciano dele, ele vai ficar mais púrpura. Então, eu posso jogar mais para criar um contraste mais legal. Posso tirar o magenta ou adicionar, que eu vou tirar um pouco. Posso adicionar amarelo ou tirar. Ó, o céu mais claro, mais escuro. Então, mais escuro para dar mais contraste, mais claro para realçar mais ela. No caso, eu vou deixar mais claro. Diversas técnicas aqui para você utilizar, você pode fazer isso aqui e confere também as playlists, tá, de gradações tonais para você fazer a aplicação aqui que vale a pena demais. Então, por exemplo, mais coisas que você pode fazer aqui para finalização da sua ilustração, é importantíssimo você vir aqui no Camera Raw. Eu sempre faço isso, você vem no Camera Raw Filter, e aqui no Camera Raw, aí você pode fazer diversas experimentações. Por exemplo, você pode adicionar um pouco de temperatura ou tirar para criar uma ambientação diferente, mas é pouquinho, tá? Senão você destrói demais a imagem. Você pode brincar aqui, ó, com os highlights, tirar ou adicionar, se você quiser mais brilho. A mesma coisa com os brancos. Os highlights, os brancos vão estar relacionados. Se você quer mais contraste nos pretos, ó, você aumenta ou diminui aqui, ó. Diminui um pouco. Quer seu desenho mais texturizado, aumenta a textura aqui, ele vai melhorar a nitidez, mas cuidado. Derraze, ó, para desembaçar ou dar uma embaçada maior. Que eu vou dar um embaçado maior. Clareza, cuidado, tá? 3, 4, no máximo 10, que ele arrebenta demais a imagem. Se você tirar, ele borra demais. Normalmente eu nem uso esse Clarity aqui. Vibração, para deixar mais saturadão. O Vibrance vai aumentar os tons de azul. O Saturação, os tons quentes. E o Vibração, os tons frios. Então, por exemplo, você pode vir nos ajustes de curva, pega aqui no azul, sobe o azul um pouquinho, ou sobe o vermelho um pouquinho, se você quiser deixar mais quentinho. Traz esse aqui para baixo, para criar uma atmosfera diferenciada, ou deixa do jeito que tá. Você pode trazer os pretos aqui um pouquinho para cima, para quebrar eles um pouco, e os brancos um pouquinho para baixo. Fica a seu critério. Você pode marcar 2 pontos, desce esse aqui um pouco, sobe esse aqui um pouco, olha o contraste, que legal. Você pode também vir aqui em efeitos. Diversas dessas aqui eu vou explicando ao longo das aulas. Estou dando exemplos do que você pode fazer e você segue os passos aqui. Então, por exemplo, aqui em efeitos tem as vinhetas. Ó. Então, vinheta fica muito legal, porque ele enfatiza muito a sua ilustração. Então, você vem aqui na parte de efeitos, puxa aqui para a esquerda para adicionar uma vinheta. E, por exemplo, um ajuste final que eu uso bastante aqui nas colorizações, né, dos presets em edições, é nessa última aqui de calibração, que você pode, por exemplo, brincar de fazer esses ajustes aqui. Ó. Você puxa isso aqui para a direita ou para a esquerda e vê o resultado. Então, por exemplo, se eu quero os meus vermelhos primários um pouco mais laranjados, eu jogo eles um pouquinho para a direita, aumenta a saturação. Olha só. Em contraponto, eu vou lá nos meus azuis e faço o inverso. Se eu fizer o contrário, aqui é o contrário, tá vendo? Eu deixei o contraste de roxo e verde mais intenso. Se eu quiser deixar um contraste de azul e laranja mais intenso, cores complementares, eu faço o inverso. Ó. Contraste de azul e laranja mais valorizado. Os verdes aí fica no meio do caminho para você fazer uma compensação. Se você utilizar os verdes, você vai ganhar tons de dourado. Se você deixar nessa composição,
dessa forma, você ganha uma composição mais dourada. Se tiver achado muito saturado, volta nos básicos, tira um pouco aqui da saturação, tira um pouco da temperatura, que eu joguei demais, vou dar um ok. Só a gente tem aqui o antes e o depois, ó. Pequenos ajustes, a mesma ilustração, coisa aqui de 10 minutos que eu dediquei só para fazer uma edição, eu saí desse resultado e cheguei nesse. Então assim, dicas valiosas, importantes, considere também, você sendo ilustrador, estudar a edição para você aplicar a edição no final dos seus desenhos, tá? Porque é extremamente importante. Se você tiver gostado, se tiver tirado proveito dessa dica aqui, não esquece de deixar o joinha, se inscreve se não for inscrito, considere apoiar o canal também, interessado em ser meu aluno e dominar pintura digital por completo, vou deixar um vídeo aqui falando rápido sobre o meu curso, eu agradeço demais. Aproveitando para te fazer um convite, interessado em dominar para valer a ilustração e a pintura digital, conseguindo total autonomia e liberdade para produzir o que imaginar e como você precisar, e ainda por cima, se você ainda quiser fazer um dinheiro com o seu trabalho, seguindo uma carreira profissional, basta conferir o link aqui na descrição com as informações sobre o meu curso. Resumindo, são mais de 55 horas de aulas, acesso vitalício, tiro todas as suas dúvidas, gravo aulas extras para você, se você me pedir, basta você me avisar. Total suporte online, individual, certificado, e o conteúdo vai desde o básico, te ajudando do esboço até perspectiva, luz e sombra, cores, realismo e muito mais dicas profissionais de mercado. Então confere lá e te aguardo. Obrigadão.